Amém. Marcos capítulo 6, versículo 5. 5, Clarinha. Vou repetir o que eu falei. Glória a Deus. Marcos capítulo 6, verso 5. Se tivessem aqui todas as pessoas que já passaram por essa igreja, nós teríamos aqui no mínimo umas 200 pessoas. Seria muita gente, né? Então vamos controlar um pouco aí essa quantidade, né? Amém? Todos digam glória a Deus. Glória a Deus. Quem achou o texto, diga graças a Deus. Graças a Deus. Diz assim, ó. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Levanta a mão, você que está com a Bíblia pode levantar a Bíblia. Mais um minuto de oração. Senhor meu Deus e meu Pai que está no céu, foi lida nessa noite a Tua palavra, Senhor, e eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha abençoar cada irmã, Senhor, que aqui está na Tua presença, meu Deus, nesta noite, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Eu quero pedir misericórdia, porque eu sei que eu sou um ser humano, Senhor, inteiramente dependente da graça do Teu Espírito Santo. E eu sei, meu Deus, que se eu falar alguma coisa de mim mesmo, Senhor, meu Deus, não vai edificar, mas a palavra que edifica é aquela palavra que é revelada, que é divinamente inspirada, que vem do céu, que vem do coração do Senhor para o nosso coração. Por isso, meu Deus, eu clamo ao Senhor nessa hora, eu peço ao Senhor nessa hora, tenha misericórdia, meu Pai, coloca cada palavra, coloca cada frase, coloca, meu Deus, cada parágrafo, meu Deus, coloca essa mensagem, meu Pai, dos meus lábios e fala com os membros da igreja, fala com os visitantes da igreja, que esta palavra seja temperada com sal, como diz a Escritura, Senhor, que não falte doutrina nesta palavra, Senhor, mas que o Senhor me dê a graça, a sabedoria de pregar a doutrina da Tua palavra de uma forma aceitável, meu Deus, de uma forma compreensível, que cada um possa entender, Senhor, que a Tua palavra é a Tua palavra. Confirma a Tua bênção, a Tua vitória em nome de Jesus. Amém? Pode sentar e aplaudir a Jesus com alegria. Glória a Deus. Todos digam graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, o que me chama a atenção em Marcos capítulo 6, verso 5 é a primeira sentença desse texto que foi lido, que já começa nos dizendo, não pôde. E essa palavra é uma palavra muito forte, até porque em se tratando de Jesus como Filho de Deus que é, nós sabemos que para Ele não havia impossível. Pois a Bíblia diz, o próprio Jesus pregou isso a respeito de Deus o Pai, dizendo, para Deus não há impossível. Mas aqui nós vemos uma sentença que ela não é contradizente para aquele que bem a entende. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui é que Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Por quê? Porque Deus, irmãos, Ele tem as suas maneiras, as suas formas de trabalhar. E como a gente pode perceber no contexto geral das Escrituras, Deus, Ele trabalha através da nossa fé. Glória a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que a Ele se achega, creia que Ele existe, que dá recompensa para quem o busca. A falta de fé é um fator que leva muitas vezes, meus irmãos, a inatividade da parte de Deus no que se trata do operar dele em nosso favor. Eu quero dizer com isso que às vezes a gente pode não alcançar coisas que nós queremos alcançar das mãos do Senhor pela nossa falta de fé. Eu quero dizer com isso que muitas coisas que Deus poderia fazer na nossa vida, no nosso lar, na nossa família, no nosso trabalho, ou enfim, em todas as áreas da nossa vida, Deus Ele pode não fazer por falta de fé de cada um de nós. E o mais triste de tudo isso não é o fato, às vezes, de eu não poder ser curado por causa da falta da minha fé. Porque queira Deus que tenhamos, sim,
fé o bastante para receber a cura de todas as nossas enfermidades. E quando Jesus veio, prometido pelo profeta Isaías, que foi o profeta messiânico, ele veio com uma missão que incluía levar sobre si todas as nossas enfermidades. Agora, se ele não levar, a culpa não é dele, a culpa é nossa. É muitas vezes a nossa fé que falta na presença do Senhor, mas isso não é o pior. Eu fico, meus irmãos, aqui pensando também a respeito, meus irmãos, da impossibilidade de Deus, às vezes, abençoar, quem sabe, a nossa vida material, e todos nós queremos ter uma vida materialmente falando abençoada, não queremos viver, até não podemos querer viver em deleites aqui nessa terra, porque a Bíblia fala a respeito de um grupo de pessoas que, vivendo dessa forma, estão mortos. Mas a gente quer ter uma vida, eu vou colocar dessa forma, minimamente abençoada no tocante às coisas materiais. Eu sempre costumo dizer que quando se trata de bênção financeira, bênção material, bênção no consoante às coisas dessa vida, o que a gente deve buscar de Deus é uma vida com dignidade. Isso não é pedir demais para Deus. Uma vida onde você tem o teu trabalho, a tua renda, possa pagar as tuas contas e viver honesta e dignamente diante da presença do Senhor, porque essa é a proposta do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que sejamos luz desse mundo, que venhamos apresentar as nossas boas obras diante do povo desse mundo, que o povo desse mundo veja as nossas boas obras e dê glória a Deus que está no céu. Às vezes podemos não alcançar tais bênçãos materiais por contas da falta da nossa fé. Deus, ele tem bênção para dar também no nosso lar e na nossa família, e devemos lutar com afinco, buscando de Deus todos os dias, quer em oração, quer em jejum, quer em qualquer outro sacrifício que venha a ser agradável a Deus, em favor de que Deus venha se compadecer da nossa família. Nós devemos buscar a Deus com todas as nossas forças para que Deus abençoe a nossa família, porque a promessa na palavra de Deus abençoar o nosso lar e a nossa família, apesar de que isso não vai acontecer no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Agora, se caso, meus irmãos, não acontecer aquilo que esperamos que aconteça com o nosso lar e com a nossa família, de modo nenhum podemos culpar a Deus, porque a falta sempre estará em nós e a nossa fé pode estar deixando a desejar diante do Senhor. Eu encontro em Marcos capítulo 6, verso 5, um texto, meus irmãos, que soa muito forte para quem já parou para refletir acerca dessa verdade. Um texto que nos fala que Jesus não pôde fazer ali muitos milagres, apenas curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Agora, isso não é o pior. O fato de Jesus não curar uma enfermidade nossa não é o pior. O fato de Jesus não nos dar, meus irmãos, quem sabe, a abertura daquela porta desejada, não é o pior. O fato, meus irmãos, de Jesus não operar lá no nosso lar e na nossa família, não é o pior. O pior é Deus não poder salvar. Esse é o pior. Porque eu gostaria de falar nessa noite, pegando aqui, meus irmãos, esse verso, ou esses versos que lemos a respeito das pessoas que Jesus não pôde salvar. Não só Jesus, mas também Deus, porque em toda a história da humanidade, Deus, ele vem lutando para quê? Sempre para salvar a humanidade. Mas houve pessoas que, infelizmente, meus irmãos, Deus não pôde salvar. Aconteceu de haverem pessoas também já nos dias do Novo Testamento que o próprio Jesus, o Filho de Deus encarnado, que veio aqui na terra para nos pregar as boas novas de salvação, sendo Ele o Salvador. A Bíblia diz que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Houve pessoas que Ele não pôde salvar. E essa palavra tem que nos levar a uma reflexão muito profunda, meus irmãos, para ver se nós estamos dando lugar a Deus o suficiente para que Deus possa fazer na nossa vida aquilo que Ele quer fazer, que Ele almeja fazer, que Ele espera fazer. Porque eu sempre costumo dizer uma coisa: tudo que Deus faz na nossa vida tem um objetivo. Tudo. Cura da enfermidade, bênção material, bênção no lar, bênção na família, livramento e outras coisas mais. Tudo
tudo que Deus faz na nossa vida tem um objetivo. Diz a palavra de Deus que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu propósito. Deus, Ele faz tudo o que faz na nossa vida com um único objetivo: nos salvar dos nossos pecados. Porque eu quero lembrar, inclusive, que quando o Evangelho começou a ser pregado, e não começou primeiramente pelo Senhor Jesus, mas pelo seu precursor, para cumprir aquela profecia que foi dita pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama do deserto, endireitai o caminho e preparai as veredas do Senhor. João Batista veio como sendo o primeiro pregador do Evangelho, e quando ele veio, a palavra que ele pregava, o tema da sua mensagem não era outro senão: salvai-vos da ira futura. O próprio Jesus, quando pregou dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Vai haver o dia da ira, o dia do castigo, o dia da punição, o dia da sentença de Deus para cada ser humano, e a gente tem que estar preparados. Todos digam graças a Deus. Agora, Deus, Ele tem que encontrar um lugar para trabalhar no nosso coração, e essa mensagem não é só uma mensagem evangelística, como que pregando para quem ainda não aceitou a Jesus. Essa mensagem é uma mensagem que primeiramente eu gostaria de aplicá-la ao coração de cada crente que aqui está, incluindo eu, porque a palavra fala com todos, tantos quantos estão na presença do Senhor, no meu e no seu coração. O Espírito Santo tem que encontrar lugar para poder operar. Tem que encontrar lugar. Deus falou para o povo dele: se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração como na provocação. Foi para o povo dele, não foi para os outros povos, para as outras nações, para os gentios, foi para o povo dele. Então essa palavra é uma palavra para todos nós que aqui estamos. Deus não irá nos forçar a fazer qualquer coisa, mas Deus espera que eu e você venhamos abrir os nossos corações e dar ouvidos à voz do Espírito Santo, que é verdade, nessa noite usa o pastor Márcio, mas que em diferentes noites onde cultuamos aqui, Deus usa os irmãos que aqui ministram a palavra de Deus. O Espírito Santo é quem fala aos nossos corações. Mas teve pessoas que Jesus não pôde salvar. Teve pessoas que Jesus não pôde operar milagre na vida delas. Está na Bíblia. E teve pessoas, meus irmãos, que Jesus não pôde salvar. Por exemplo, a Bíblia diz que um jovem foi ter com o Senhor Jesus. E ele era um jovem que, moralmente falando, era alguém que, vamos dizer, que tinha lá um bom testemunho. Alguém para o qual as pessoas olhavam e até poderiam dizer: esse jovem é um jovem recatado, é um jovem moralmente correto, é um jovem que faz as coisas certas, é um jovem que anda num caminho bom, é um jovem que anda num caminho direito. Tanto é que quando colocaram os títulos na Bíblia Sagrada, colocaram, em algumas versões da Bíblia, o mancebo de qualidade. O mancebo de qualidade. Ele era um jovem destacado, distinto, fazia coisas boas, e ele chegou para Jesus, vendo que Jesus era o Filho de Deus, e reconheceu que Jesus era mestre como ninguém. E reconhecendo que Jesus era mestre como ninguém, ele perguntou para Jesus dizendo: bom mestre, que bem farei para ter a vida eterna? Porque esse tem que ser o nosso objetivo na igreja. Eu não estou na igreja para enriquecer, irmãos. Eu não estou na igreja para me aparecer, eu não estou na igreja para me apresentar, eu não estou na igreja para me vangloriar, eu estou na igreja pela minha salvação. Nós devemos estar na igreja pela nossa salvação, hajam muitos ou hajam poucos. Nós temos que entender que estamos na igreja pela nossa salvação. Lá vai o jovem, o mancebo de qualidade, chega diante do Senhor e pergunta: bom mestre, que bem farei para ter a vida eterna? Jesus olhou para ele e disse: guarda os mandamentos. Ele perguntou: quais? Jesus citou a ele os mandamentos, e havendo citado a ele os mandamentos, a Bíblia diz que ele olhou para Jesus e disse: Senhor, tudo isso eu tenho guardado desde uma idade muito tenra. O que Jesus fez? Em algumas versões diz a Bíblia: o Senhor o amou.
Como Jesus fica feliz quando ele vê que tem um crente que é obediente, Glória a Deus. que obedece a palavra, que é recatado, distinto, moralmente correto, trilha uma vereda boa, anda por um caminho reto. A Bíblia diz que Jesus o amou, mas Jesus fez um desafio para ele, meus irmãos. E a Bíblia Sagrada nos fala que Jesus propôs algo para ele, dizendo: só te falta uma coisa para te ser perfeito. Perfeito. Por quê, irmãos? Para entrar no céu nós temos que nos envolver com a palavra do Senhor de tal maneira a renunciar a muitas coisas as quais a nossa carne pode desejar. É resignação total. Queres ser perfeito? Vai e vende tudo que tu tem e reparte com os pobres, porque aí tu vai ter um tesouro no céu. Vem e me segue. Eu estava pensando esses dias e cheguei a uma conclusão. A conclusão de que a vida daquele jovem talvez fosse muito mais abençoada se ele tivesse aceitado a ordem do Senhor Jesus. Até porque os apóstolos, conforme a própria Bíblia mostra, mais tarde, quando a igreja cresceu, foram todos assalariados, exceto o apóstolo Paulo, como mostra o texto, que não recebeu salário em todas as vezes ou em todos os lugares onde pregou a palavra do Senhor. Mas eu acredito que os apóstolos tinham uma vida digna, como eu vinha falando aqui há pouco tempo atrás. E quem sabe aquele jovem, por seguir a Jesus, por ter feito aquilo que Jesus propôs a ele, além de ter alcançado, meus irmãos, a glória de Deus, que não tem dinheiro que possa pagar, seria abençoado na sua vida financeira. Mas quando Jesus lançou o desafio dizendo: vai, vende tudo quanto tem, divide com os pobres, e aí tu vai ter um tesouro no céu, vem e me segue, a Bíblia diz que ele retirou-se triste, porque possuía muitas riquezas. Jesus olhou para os discípulos, olhou para o jovem, balançou a cabeça. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus aqueles que possuem riqueza. Quão dificilmente. Essa é a dificuldade que eu não quero ter para mim, né? Até por isso já oro a Deus como orou um sábio no Velho Testamento, que disse: Senhor, não me dá riqueza, para que na minha riqueza o meu coração não se aparte do Senhor. Amém? Vida digna, tá bom. O nosso pão cotidiano, a nossa casa para morar, a nossa família com todas as suas necessidades supridas. Meus irmãos, o suficiente para a gente viver todos os dias levantando, dobrando o joelho, agradecendo a Deus que não tem nos desamparado. Amém? Mas aquele jovem, por causa do amor ao dinheiro, não pôde ser salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que ter esse cuidado também, irmãos, que o dinheiro não venha nos separar do amor do Senhor. A Bíblia diz que nada pode nos separar do amor do Senhor, que o dinheiro não venha nos separar do amor do Senhor. Mas houveram lá outras tantas pessoas que acabaram perdendo a salvação, que foram pessoas as quais mesmo Jesus pregando com um poder descomunal. Porque hoje a gente chega aqui, você pode ver qualquer pregador pregar aqui de uma forma muito eloquente e com uma unção poderosíssima do Espírito Santo, mas jamais qualquer um deles vai sobrepujar as pregações em termos de unção que Jesus pregou. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a ele Deus não dava o Espírito por medida, ele transbordava. Toda a glória de Deus estava na vida dele. Aí eu fico pensando, muitos dos seus sermãos, é verdade que Jesus não foi tão poético, ele foi mais, vamos dizer, objetivo, falando a verdade de uma forma muito aberta, e a Bíblia diz que ele pregava, onde ele andava pregando, e uma vez ele começou a pregar para uma multidão, e Jesus ele foi tão persuasivo, no benéfico sentido da palavra persuasão, Jesus foi tão persuasivo, que a Bíblia diz que até os doutores da lei, até os escribas e fariseus, até os saduceus, os zelotes, os herodianos e todas as seitas que se reuniam ali, tentando armar laços para o Senhor, para o apanhar em alguma palavra, por causa da sua pregação, creram nele, mas não se renderam a ele, não o aceitaram como Salvador, não entregaram as suas vidas a ele. Por quê? Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Trocar o reino de Deus pela glória humana.
Pessoas que Jesus não pôde salvar porque preferiam a vanglória, uma glória que é em vão, a posição que eles tinham dentro de uma instituição, porque o judaísmo deixou de ser igreja desde muito tempo. Antes do ministério terreno do Senhor Jesus, se afastaram de Deus, se embruteceram, como diz a palavra do Senhor, ficaram só naquela religião sem graça, fria, sem poder, sem impacto, da mesmice. E eles viram que Jesus estava fazendo tudo que fazia pelo poder de Deus, e Jesus, meus irmãos, com a graça do Espírito Santo os convenceu, mas eles não se entregaram a Cristo. Por quê? Porque amavam mais a glória do mundo, a glória da terra, a glória dos homens, a posição social. Quem está entendendo diz amém. Amém. E Jesus não pôde salvar. E aí, se a gente começar a discorrer e falar sobre todos, tantos quantos Jesus não pôde salvar, a gente vai muito longe. A gente poderia, por exemplo, sair do Novo Testamento e ir lá para o tempo do Velho Testamento, porque apesar de Jesus não ter, meus irmãos, se manifestado de uma forma pessoal, quando nos dias do Velho Testamento, Jesus é Jesus e ele já existia, e Deus o Pai vinha lutando para salvar os seres humanos. Todos digam glória a Deus. Glória a Deus. Só que teve pessoas que infelizmente não conseguiram ser salvas. Por exemplo, no tempo da lei, Deus pregou a lei como sendo, isso está ensinado no Novo Testamento, como sendo um aio, um mediador até Cristo, que ia conduzir até Cristo. E Deus disse na lei: o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. A salvação estava assegurada para tantos que cumprissem a lei, que vivessem, meus irmãos, de acordo com os ditames da lei. Mas infelizmente muita gente não conseguiu se salvar no tempo da lei. E no Velho Testamento, muita gente que foi chamado por Deus para poder alcançar a salvação da sua alma, que é o que de fato importa, porque o mundo e a sua concupiscência passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Quanta gente no Velho Testamento que perdeu a salvação? Quantos? A Bíblia diz aqui que Jesus não pôde, meus irmãos, salvar o povo que era seu conterrâneo, os seus conterrâneos. Ele entrou em Nazaré e infelizmente, meus irmãos, ali ele não pôde curar, fazer muitos milagres, por causa da incredulidade do povo. O jovem rico, não foi possível que Jesus o salvasse, porque ele amava o dinheiro. A Bíblia Sagrada mostra que muitos escribas, fariseus, doutores da lei, e aquela turma toda de religiosos, infelizmente, muitos deles perderam a sua salvação, porque gostavam de se vangloriar no mundo e nos homens. Mas no Velho Testamento, muita gente acabou perdendo a salvação também, e nessa noite o Senhor tem uma palavra de advertência para nós, e eu gostaria de citar um exemplo que é um exemplo clássico e que serve para mim também, porque a palavra fala comigo também, a palavra vem do Espírito Santo, e a Bíblia é para todos nós quando diz que aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, e nessa noite ele fala com essa igreja. Olha o rei Saul. Olha o rei Saul, o que aconteceu com o rei Saul. Meu Deus do céu. A Bíblia diz que ele era um homem de um aspecto bonito, se sobressaía dos ombros para cima. Só que Deus não olha a aparência. Deus não olha a aparência. Deus olha o coração. É o coração. O meu coração eu posso esconder de vocês, mas de Deus não. De Deus não. Davi vai se encontrando com Deus, porque eu acredito que quando ele andava falando com Deus. Eu acredito que quando ele dobrava o joelho, ele dobrava falando com Deus. Quando ele se prostrava com seu rosto em terra, o fazia falando com Deus. Quando ele deitava na cama, até quando deitava na cama, ele deitava falando com Deus. E Davi, ele vai se encontrando com Deus, andando um dia e falando com Deus, ele dizia: Senhor, tu me sondas e me conheces de longe. O Senhor sabe o pensamento do meu coração. Aleluia! Deus não quer saber as características físicas que eu herdei do meu pai e da minha mãe por causa da famigerada genética. Deus quer saber como é que está o meu coração na presença dele. O meu coração que importa. Deus vê um homem feio ou bonito a partir do seu coração e não do seu exterior. Mas Saul era bonito. Deus olhou e disse: eles querem um rei. Chegaram para Samuel, fizeram uma coisa que não deveria se fazer. Clamaram a Samuel dizendo: olha Samuel, a gente quer ser que nem o povo do mundo. A igreja não é que nem o povo do mundo.
Mas eles chegaram para Samuel e disseram: Samuel, nós queremos ser que nem o povo do mundo. Constitui sobre nós um rei que vá diante de nós e trave as nossas batalhas. Aí Samuel ficou triste. Por quê? Porque ele era um líder que dava conta do recado, orava a Deus, jejuava a Deus, buscava a Deus, julgava a causa do povo, não fazia injustiça. E cá entre nós, foi um dos juízes, ou um dos homens do Velho Testamento que menos a Bíblia tem a falar contra, de tão fiel que era. Não vou dizer que fosse perfeito, porque, como diz a Bíblia, não há homem que não peque. Mas é um homem que a Bíblia não dá relato de coisas ruins que ele tivesse feito. A Bíblia dá relato de um monte de homem que fez um monte de atrapalhada. Davi, Salomão, Moisés, né? Gideão, enfim. Se você quiser fazer uma coletânea, vai muito longe. Mas Samuel, pelo menos até onde eu conheço a palavra de Deus, praticamente todas as vezes que a Bíblia fala de Samuel, estava ali ele firme na presença do Senhor. E o povo fez o quê? Rejeitou Samuel. E aí Samuel foi orar a Deus. Foi orar a Deus, porque o homem de Deus é assim: quando ele se sente num revés, o que ele faz? Ele parte para agressão? Ele parte para briga? Não, ele vai orar a Deus, entrega na mão do Senhor. Chegou diante de Deus, começou a chorar, falou: Senhor, o povo está me rejeitando. Deus falou com ele e disse: não é a ti que eles estão rejeitando, mas é a mim, para que eu não reine sobre eles. Mas tu vai fazer isso, vai dar ouvido à voz desse povo aí, eu vou levantar um rei para eles, vai ser o rei que eles querem. E a Bíblia diz que, infelizmente, Saul era aquele homem que por fora era até bonitão, de boa aparência, de bom aspecto, se sobressaía dos ombros para cima, mas Deus, meus irmãos, não quer aparência. Não quer aparência. Às vezes a gente luta tanto pela nossa aparência. Eu não digo que a gente não venha ter que se arrumar e andar, né, de uma forma a qual não venha escandalizar. Mas o nosso coração como é que está? Sabe do que Jesus chamou os escribas e fariseus? Sepulcro caiado. Por fora parece formoso, mas por dentro está cheio de imundícia, de carne podre. É um fedor que não abre a tampa, porque ninguém aguenta. Sepulcro caiado. Não adianta, irmãos. E aí o que aconteceu? Saul foi lá. E a Bíblia diz, meus irmãos, que ele começou a ser insolente, irreverente na presença do Senhor. Ele não podia oferecer sacrifício, porque ele era de qual tribo? Benjamim. Como benjamita que era, ele não era dos levitas, e por isso não podia oferecer sacrifício diante do Senhor, mas ele desrespeitou. Tem um ditado que diz: você quer conhecer uma pessoa? Quer conhecer uma pessoa? Dá poder para ela. Dá poder para ela que você vai conhecer ela. Se você quer conhecer uma pessoa, dá poder para ela que vai se manifestar quem ela é. E foi isso que aconteceu com Saul. Ele pensou: bom, agora eu sou rei, eu posso fazer o que eu quero. Ah, Samuel, tá, Samuel é o homem de Deus, o profeta, né? Tudo bem, o juiz, né? Mas eu sou o rei. E foi lá e ofereceu um sacrifício que ele não podia oferecer. E a Bíblia diz que Deus o reprovou porque por causa daquela exaltação, aquela insubordinação, porque a igreja tem uma hierarquia também, assim como o tinha a nação de Israel. Deus é Deus de ordem, Deus é Deus de organização, Deus não é Deus de bagunça nem de confusão. E a Bíblia diz que Deus o rejeitou, mas Deus deu mais uma chance para ele. Por quê? Porque Deus queria salvar, Deus quer salvar, Deus dá oportunidade, Deus dá chance, Deus fala conosco, Deus revela, Deus dá sonho, Deus fala através da palavra, Deus fala de N maneiras, para ver se nos convence a fazer a coisa certa. Deu mais uma chance para Saul. Vai lá, acaba com Amaleque. Essa palavra aí está virando clássica aqui na igreja agora, né? Todo mundo prega, né? Mas não pegou o mês passado, foi contra Amaleque. Olha, se tem que combater Amaleque para ser abençoado, a igreja Aliança Eterna está fazendo muito bem o serviço. Nós pegamos bastante contra isso. Amém? Vai lá e destroça, acaba, passa o fio da espada, mata todo mundo, não deixa sobreviver ninguém. Porque a história nos mostra como eles foram, meus irmãos, muito ardis na sua tática de guerra, quando o povo de Israel ia saindo da terra do Egito, atacando o povo por trás. E por isso Deus determinou que haveria guerra contra Amaleque de geração em geração. E Deus deu uma oportunidade para Saul se redimir. Mas o que ele fez? Quando ele chegou lá, que era para ter passado tudo ao fio da espada, a Bíblia diz que ele olhou e viu lá do gado, aquele que era, meus irmãos, vamos dizer que melhor, mais viçoso,
um aspecto mais robusto, e guardou. E não obstante ainda ter mantido vivo Agag, rei de Amaleque. E aí aconteceu, Deus o reprovou. Aí quando ele foi sair, Samuel foi sair da presença de Saul, veio aquele episódio, né? Saul pegou a roupa dele, né? Não, para aí, profeta! Pegou e rasgou a roupa dele. Samuel só olhou para ele e falou: Deus rasgou o reino da tua mão também. Tá aí uma palavra que eu acredito que nenhum de nós queremos ouvir da parte de Deus. Deus rejeitando alguém. Isso é forte. Isso é forte. Já parou para pensar nisso? Se Deus me rejeitar, quem é que vai interceder por mim? Quem é que vai chegar diante de Deus em meu favor se Deus me rejeitar? Deus rejeitou Saul. Aí o que Saul fez? Em vez de se humilhar, né? Sei lá, vai que Deus tivesse misericórdia, né? Só tem um pecado que é imperdoável na Bíblia. Né? Em vez de ele se humilhar, o que ele fez? A Bíblia diz que ele começou a levantar perseguição contra os servos do Senhor, matou os profetas de Deus só porque os mesmos deram refúgio para Davi, que era o escolhido do Senhor, mandou matar os profetas. Enfim, empreendeu uma grande perseguição contra os servos do Senhor, né? Fez coisas horríveis, grandes abominações nos termos de Israel, e por fim, olha o que ele fez. Olha o que ele fez. A Bíblia diz que ele queria falar com Deus porque ele estava diante de uma batalha. Aí vai chegar aquela guerra, né? Vai chegar aquele momento que é o momento da encruzilhada da vida. Para que lado que eu vou agora? O que eu faço agora? Por isso que é bom estar com Jesus, porque se você está com Jesus, você vem na igreja e pergunta para Deus, Deus fala contigo, te orienta, te livra do laço de passarinheiro, da peste perniciosa, da boca do leão, das estratagemas do diabo. Nenhum mal chega na tua tenda, porque o Senhor está contigo. Ele te livra. Aí Saul, o que eu faço agora? O que eu faço agora? Ah, já sei, vou consultar os profetas. Samuel morreu. Vou consultar os profetas. Mandei matar eles porque eles deram refúgio para Davi. Não tem os profetas. Ah, já sei, vou consultar Urim e Tumim. Aí tinha lá, né, a roupa do sacerdote, que era aquela roupa que foi confeccionada no tempo do Êxodo. E Urim e Tumim significam sim e não. Então quando eles queriam consultar a Deus era uma forma. Eles chegavam diante daquela estola sacerdotal e perguntavam para Deus aquilo que eles queriam saber. Se acendesse uma, queria dizer sim. Se outra, queria dizer não. Aí ele foi lá, falou com Deus lá diante da estola sacerdotal. Deus não respondeu nada. Eu acredito que vocês já ouviram falar no silêncio de Deus, né? Só que aí tem aquele silêncio que é o silêncio benéfico, né? Deus provando a nossa fé, né? Glória a Deus. Mas o pior é quando o silêncio é aquele silêncio eterno. Aquele silêncio que não sai do silêncio. Deus não falou. Aí ele orou a Deus, falou: Deus, fala comigo em sonho. Deus não respondeu em sonho. Samuel era morto. Os profetas ele tinha matado. Deus não quis falar por Urim e Tumim. E agora? E agora? O que eu faço? Sabe o que Saul fez? Pelo amor de Deus. Foi procurar a macumba. Já viu um crente fazer uma coisa dessas? Foi procurar a macumba. E a Bíblia diz que foi numa feiticeira. E chegou lá naquela feiticeira. E fez o quê? Pediu para ela trazer um morto. Samuel. E aí aconteceu uma das maiores simulações que nós encontramos da parte do diabo tentando enganar as pessoas. Por quê? Porque se Deus não quis falar através de Urim e Tumim, que era um meio convencional e oportuno na época, se Deus não quis falar em sonho, se Deus não falou por Samuel, porque o mesmo já era morto, se Deus não falou pelos profetas, os quais Saul mandou matar porque deram refúgio para Davi, Deus ia usar uma feiticeira para falar com ele? Me poupe. Me poupe. Foi procurar macumba, chegou lá, foi enganado pelo diabo. E a Bíblia Sagrada mostra como é que foi o fim dele. Uma alma que Deus não pôde salvar. E eu não quero compor essa lista aí, irmãos. E aconselho aos irmãos que também não o queiram. Qual lista? A lista das pessoas que Deus não pôde salvar. Porque todos nós que estamos aqui, creio eu que estamos na lista daquelas pessoas as quais Deus está lutando para salvar. Pode ser que a gente ainda não tenha alcançado a perfeição, pode ser que os irmãos ainda não tenham aceitado a Jesus, pode ser que os irmãos ainda não tenham se batizado, pode ser que os irmãos ainda não estejam
de acordo com a doutrina integral da palavra do Senhor, mas o Senhor luta para te salvar, para resgatar tua alma, para te levar para o céu. Amém? Mas a gente tem que ter um coração quebrantado na presença do Senhor. Quebrantado. Sabe como é que é a igreja? Sabe como é que é a igreja? Ceia a doutrina, tá? Só lembrando. Sabe como é que é a igreja? Na igreja a gente erra porque a gente é ser humano. Entendeu? A gente continua sendo ser humano. A gente não vai errar como a gente errava quando estava lá no mundo. Porque lá a gente errava, né? Errar para nós era um prato de doce. É ou não é? É coisa boa, né? Errar, pecar, fazer tudo que agrada a carne. Quando a gente veio para a igreja, aí parou. Não é que a gente não vai errar mais. A Bíblia diz, não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado. Na igreja a gente não peca como sendo regra para a nossa vida, mas a gente tem falha. É assim ou não é? É assim que acontece na igreja, irmãos. Só que a gente tem que entender uma coisa, irmãos. A gente tem que ter um coração quebrantado, porque quando a gente errar, o que vai acontecer? Tem o pastor. O que o pastor tem na mão? O que ele tem na mão? E não é assim, ó, tem dois pastores, cada um com um cajado. Aí um pega com o cajado pelo pescoço da ovelha, né? Não se deve pegar pelo pescoço, em primeiro lugar, né? Aí o outro do outro lado, né? Na outra extrema, pega a ovelha pelo pescoço também. Aí enforca a ovelha, cada um puxa para um lado. Não é isso aí, igreja não é isso aí. Em primeiro lugar tem um pastor que está lá em cima, que é o sumo pastor. O pastor principal, o pastor de todos. É ele que manda, ele é a torre de comando, vem tudo dele. E aqui na terra não pode ser bagunça, tem um pastor também. O pastor tem o que na mão? O que ele tem na mão? Um cajado. Para que serve? Para conduzir o rebanho. Ó, a ovelhinha está saindo assim, está se espalhando, né? O rebanho está indo compactozinho, tudo amontoadinho assim, aquelas ovelhas, tudo bonitinho, né? Para pastagem ali, verdejante, ou para água cristalina, né? Aí o pastor vê a ovelhinha, começa a sair assim, ele, ó, pss, vem, ó, volta aqui. Entendeu? Aí quando o crente faz uma coisa errada, que ele começa a se desviar, e o diabo prepara 1001 maneiras. Ó, irmã Giovana, quando nós vamos se batizar, viu, irmã? Não fica sabendo. Irmã Vanderleia, irmã Edilane, né? O diabo prepara 1001 formas para fazer você sair da doutrina da palavra de Deus. Para fazer você negar a fé. Ou você acha que o diabo vai aceitar que você se tornou um crente? Você acha que ele vai aceitar? Ah, foi para a igreja, é só mais um. Você acha que é assim? Ele não aceita. Ele não aceita. Você foi uma alma que saiu das garras dele. Ele não aceita. Ele vai lutar, ele vai fazer de tudo que ele puder para tentar te tirar da presença do Senhor. Vai preparar meios para te afastar da doutrina. E ele não vai fazer isso de forma abrupta. Não, né? Aquela que você olha, ali o diabo com chifre, cauda pontiaguda, garfo, tridente. É o Satanás. Não, ele vem que nem um anjo de luz. Bonito, resplandecendo, alado, a auréola sobre a cabeça, né? Sou enviado do Senhor. Paz seja convosco. Quem está entendendo diz amém. Amém. Tenta te tirar da presença de Deus. E o pastor, qual é o trabalho que Jesus entregou para ele? Cuida. Está na tua mão. O que a Bíblia diz assim? Ó, obedecei os vossos pastores, como aqueles que zelam das vossas almas, como quem vai dar conta. Sabe o que vai acontecer no dia do tribunal de Cristo? Jesus vai pegar uma listinha assim, ó, que nem essa aqui, ó, que a irmã leu. Ô Márcio, para mim, né? Márcio, ele me trata assim, de forma direta mesmo, não é pastor Márcio não, para ele é Márcio. E eu que chego para ele, Senhor, com temor e tremor, né? Senhor, misericórdia, né? Cadê cadê o Eric? Cadê o Eric? Onde é que tá o Eric? Tá ali, o Eric. Tá ali, né? Tá ali, isso. Assistente, o anjo de Deus. Késia, cadê a Késia? Ô, Késia, que maravilha, mas tu vai ter que cantar, tá, Késia? Todos digam glória a Deus. Glória a Deus. Márcio, ó, sou eu, Senhor. O Senhor sabe, eu também sou ovelha, né? Diante do Senhor eu sou ovelha, né? Tem mais. Celso. Cadê? Márcio, cadê o Celso? Ali, ó. Mas como nós estamos no céu, né? Jesus voltou, nós estamos no céu, né? Vilma. Tá lá, Senhor. Tá lá, Senhor. Tá lá. Roberto. Não, nós temos que lutar pelo Roberto. Cadê o Roberto?
Tá lá na Progresso, né? Nós temos que lutar pelo Roberto. Todos nós temos que nos unir em oração pelo Roberto. É uma alma que Deus tem entregue pra gente ganhar. Quem está entendendo diz amém. Amém, Jesus. É assim. Irmã Magda, está ali. Agostinho, está ali, Senhor. Micael, está ali, Senhor. E a filhinha dele está ali também, um anjinho. Angelita, está aqui, Senhor. Está aqui, foi ela que leu. Todos digam graças a Deus. Tamires, está ali, Senhor. Andrei, cadê Andrei? Andrei, ainda bem que eu enxergo aqui a visão de raio-x, ó. Ainda bem, né? Passou pelo irmão Micael ali. Todos digam graças a Deus. Vai ser assim, eu vou ter que dar conta de cada alma. Como é que eu vou deixar uma ovelha se desgarrar? Quem eu não citei o nome, tranquilo, irmãos. Né? Membro, não membro, vocês estão entendendo o que está sendo pregado aqui, né? Para isso é membro também na igreja, né? Amém? Estão todos incluídos aqui. Só estou explicando para vocês como é que vai ser a conta que eu vou ter que prestar diante de Deus. Se eu ver uma pessoa no erro, o que eu tenho que fazer? Chamar. Tem que chamar. O que a Bíblia orienta que se faça? Às vezes essa palavra não é uma palavra simpática, né? Eu sei, esse tipo de mensagem às vezes deixa o pregador impopular. Não é aquela mensagem simpática, elegante, poética. Não é verdade? Mas é o que tem que se ouvir. Né? O que acontece, irmãos? Se a pessoa errar, o que a gente faz? A Bíblia tem a receita. Por isso que eu digo, irmãos, eu conheço um pouco a Bíblia. E pelo que eu conheço da Bíblia, quando alguém erra, o que se faz? Vai ter que teu irmão. Fala pra ele, ó, tu errou. Se ele te ouvir, tu ganhou ele. Então se a pessoa tá errada, eu tenho que chegar na pessoa e falar, tu tá errado. Tá errado. O que eu vou usar como referência? Tá aqui, ó, tu tá errado por isso aqui, ó. Por isso que o pastor tem que conhecer a Bíblia. Porque tem uns pastores aí que eu não sei, os membros estão dando lição de teologia pra ele. Né? Não sei. Né? Ó, tá aqui, ó, tá errado por isso. Amém? Agora se ele não te ouvir, faz o quê? Ô, Vanessa, hein? Tirei o chapéu agora. Já ouviu isso, Vanessa? Ó, puxei a orelha, né? Chama uma testemunha e vai ter com ele, irmão Vanderlei. Tá vendo, irmão? Quando a irmã se batizar vai ser assim. Né? Quando vê, vai aparecer eu, irmã Cátia, irmão Vanderlei. Né? Todos digam glória a Deus. Glória a Deus. Se ele não quiser te ouvir, faz o quê? O que é para fazer daí? Quem me diz? Eu sei que vocês sabem, né, irmão? O que é para fazer? Comunica com a igreja. Conta para todo mundo. E trata a pessoa como quem? Um publicano. Ou gentil. Um publicano ou gentil. Uma pessoa que não está fazendo parte da igreja. Quem entendeu? Oh, glória a Deus. É assim, isso é o trabalho do pastor. Isso é o trabalho do pastor. Então, se você errar, eu ver que você está errando e eu não te repreender, eu estou errado. Você está errado e eu também. É difícil para o pastor. Imagina a dificuldade para o pastor, né, irmão Agostinho? Que também já dirigiu o trabalho. Imagina a dificuldade, irmão Celso. Que a pessoa erra, você tem que chegar lá e falar, fulano, tu está errado. E aí a pessoa, tem pessoa que fala assim, misericórdia. Tem gente que é que nem Davi, né? Pequei contra o Senhor, se humilha. Tem gente que é assim, mas tem gente que é que nem Saul, né? Até faz assim, né? Uma ceninha, né? Ah, pequei, mas sai fazendo tudo errado de novo. Quem está entendendo? E tem gente que nem aceita, recebe com... Não sei se dá para carregar mais que 2 pedras nas mãos, né? Te recebe dessa maneira, cheio de pedra na mão. Quem entendeu? Irmão, não dá mais tempo. Vamos colocar aqui, vamos orar. Vamos orar que não dá mais tempo, né? Todos digam glória a Deus. Entenderam o recado de Deus, irmãos? Levanta a mão para o céu, eu vou orar. Depois eu vou chamar minha esposa, vai cantar o hino da ceia aqui hoje, tá? Cada dia a gente dá oportunidade para um. Aí eu vou preparar a ceia. Aí assim, ó.